Muito boa tarde, bem-vindo à revista da semana, edição do dia 20 de fevereiro. O meu nome é Luís Matias e comigo estão José Faustino e Silvério Cunha para analisar as principais notícias dos últimos dias. Notícia de hoje, para começar, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu que as tarifas impostas por Donald Trump, parte delas, não são legais. De acordo com a decisão emitida precisamente nesta sexta-feira, o presidente norte-americano não conseguiu justificar as tarifas, alegando a necessidade de uma emergência económica. Irá a medida voltar atrás? Será retroativa? Que impactos terá na economia? José Faustino, boa tarde, bem-vindo. É mais uma decisão que entra e que faz jus à imprevisibilidade e instabilidade provocada por Trump na economia e não só. Boa tarde. Pois, a situação americana está muito complicada do ponto de vista interno e também do ponto de vista externo, com as implicações que tudo tem, não é? Quer dizer, o homem está à frente da principal... Tudo que se passa nos Estados Unidos tem implicações externas. Em todo lado, exatamente. Os porta-aviões, aquelas coisas todas. Eu outro dia até dei comigo a pensar uma coisa que pode acontecer. Não é impossível, não é? Quer dizer, um porta-aviões daquele, que é uma coisa que nem as pessoas imaginam, não é? Aquilo não precisa de abastecer, aquilo é nuclear, anda por todo lado, leva... Só lá dentro leva 6.000 soldados. Mas não precisa de abastecer, anda um ano inteiro ou mais, sempre precisa de abastecer, sempre a andar. E imaginemos que o Irão, que não, nem de perto nem de longe tem uma potência igual aos Estados Unidos, que manda uma coisa daquelas ao fundo. Estás a tirar o tema seguinte. Mas isso sim, pode acontecer. mas Mas pode acontecer, quer dizer... Aliás, o Ayatollah Khamenei fez essa conversa. Mas quer dizer, aquilo é um bocado uma conversa caricata, é pouco iremos provável. Falar também sobre isso, sobre o Irão. Ele não tem grande dificuldade, como a Ucrânia, a atingir o Kremlin. Não tem conseguido e certamente já o tentou. Portanto, há coisas que são um bocado impossíveis. Agora, são impossíveis, são difíceis, mas isto faz pensar. E o Trump à frente dos Estados Unidos faz pensar. E eu penso, e analiso, e ponho-me a ver. Quer dizer, eu ontem vi uma coisa que se calhar as pessoas não ligaram muita importância. No Supremo Tribunal, ou numa instituição qualquer de direito, da justiça, no Departamento de Justiça, no Ministério da Justiça, vi. Uma faixa hitleriana com a cara de Trump, hitleriana e de Mussolini e de outros que temos visto, ditadores. Na América do Sul também houve muito disso. Ali estendida uma faixa enorme, uma coisa monumental, no tribunal. Portanto, no Ministério da Justiça. No Ministério da Justiça. Portanto, há ali qualquer coisa que se está a passar naquele país e que carece de mais atenção, ainda mais do que aquela que nós lhe damos. E que está a ter implicações, iremos hoje falar sobre isso, que está a ter implicações extraordinárias e que eu acho que as pessoas têm que olhar para elas num sentido de precaução e de uma atitude muito reativa àquele tipo de situação. Eu estou convencido, e há bocado aqui com o microfone fechado, eu estava a dizer ao professor Silvério Cunha, de brincadeira, para lá ele na universidade, com os seus alunos e com tudo isso, estudarem, estarem atentos ao que vai ser as eleições intercalares nos Estados Unidos. Eu prevejo que vai ser um barómetro, porque, como se também calcula e se prevê, a Trump é possível que não ganhe as eleições. Portanto, pode perder a maioria no Senado e na Câmara dos Representantes. O que quer dizer que está tudo estragado. Porque aquilo, como tu abriste aí a pergunta e o programa, está tudo numa situação dessas, a coisa está complicada. Porque, na minha análise que faço disto, sabemos que talvez quase metade ou mais de metade das medidas que Donald Trump tem tomado são ilegais. Mas não há, devido à maioria que ele tem no Congresso, ele não consegue, não é ele, a oposição não consegue travar aquela situação. Portanto, agora vê o Tribunal dizer que aquilo é ilegal, mas elas estão aplicadas e as tarifas é uma medida própria da política de Trump. Portanto, as tarifas hoje têm um valor, amanhã já têm outro, ele muda conforme os negócios, conforme as posições que quer tomar. Portanto, é uma arma que ele usa para pressionar com quem está a negociar. Não sei qual é a implicação prática que terá essa decisão do Tribunal. Na realidade, o Trump está em roda livre
e com as fotografias postas nos edifícios públicos, com tudo aquilo, eu cada vez receio mais que Trump não queira abrir mão do poder. E não sei o que é que acontece se houver eu não sei como é que é de chamar aquilo, um golpe de Estado, um volte-face, uma coisa qualquer nos Estados Unidos, em que haja um ditador que se perpetua no poder. Porque está perigoso. Até porque não vejo ali grandes possibilidades de sucessão. O Rubio e o outro, aquilo não vence, o vice-presidente. Não vejo ali sucessores, pois há ali a família e essas coisas todas. Eu até acredito que aquilo convém ao próprio Trump, quer dizer, não há aqui sequência, tudo ali se está a fabricar, porque o professor é um homem que estuda essas coisas muito mais do que eu, pergunta-se assim, quer dizer, quando a Alemanha começou a decair, o Hitler começou a perceber que estava a perder. Quando a história nos diz isso, não sabemos quando é que ele chegou a essa conclusão, mas que chegou. Ele chegou a essa conclusão. E inesperadamente nomeou o almirante. Como é que era o homem? Lembra-se o almirante que ele nomeou ainda? O Hitler, antes de se matar, nomeou um. Sim, era o Jodl, era um. E o Keitel, acho eu. Pronto, mas era contra todas as previsões. Quer dizer, quem era o sucessor de Hitler? Ninguém sabia. Era complicado, não é? Portanto, havia ali vários delfins que poderiam ser, não é? Mas no fundo ele, para não perder a face totalmente, ainda delegou o poder antes de matar no tal almirante que a gente nem se lembra o nome. Dönitz, é isso mesmo. Esse é de certeza. O almirante Dönitz. Claro que não foi reconhecido por coisa nenhuma, enfim, serviu para negociar a rendição e pronto. E, portanto, Trump não tem sucessor e eu temo que aquilo está muito complicado. Por outro lado, cada vez estou mais convicto que se passa aquele fenómeno que o professor sabe o nome, mas eu não sei, do Putin, de fazer... que o KGB era especialista nisso, de ter... o Compromat, a teoria do Compromat. A teoria do Compromat. Portanto, eu estou convencido cada vez mais disso e isto está tudo muito, muito, muito complicado. E agora, Matias, qual era a pergunta para finalizar? A questão era se estas tarifas, agora ilegais, vão ser retiradas do processo económico, se terão até de ser, tratadas retroativamente. No contexto daquilo que eu disse, não tem importância nenhuma. Silveira Cunha. Ora, boa tarde. Boa tarde. Pois eu vou elencar aqui duas, assim, telegraficamente, quatro coisas que aconteceram na semana que passou. E acabo com esta decisão do Supremo Tribunal Federal. Em primeiro lugar, queria chamar a atenção para um ponto. Há, de facto, uma ofensiva do governo de Trump sobre todo o mundo. Porque, aliás, aquele documento sobre a política externa americana já dizia tudo e já diz tudo, quer dizer, isto está tudo anunciado antes. Por exemplo, Marco Rubio, agora quando veio à Europa, e onde fez um discurso mais delicado que o de J.D. Vance, então a gente ficou entusiasmada, não há razões nenhumas para isso, porque Marco Rubio repetiu a mesma coisa, baralhou e deu de novo. Repetiu a mesmíssima coisa, até disse coisas mais ofensivas. Disse o mesmo educadamente, mas algumas delas até foram mais ofensivas, embora de forma mais educada. Mas a seguir, ele foi fazer uma coisa que devia pesar no espírito europeu. É que ele a seguir deslocou-se à Hungria de Orbán, onde vai haver eleições, como se sabe, proximamente, e foi fazer campanha eleitoral pelo Orbán e dizer que iriam dar apoio. Ou seja, há uma interferência dos assuntos internos de um Estado, da União Europeia, e em que Orbán disse até coisas incríveis depois em declarações, porque Marco Rubio foi dizer declaradamente que tomam partido nas eleições e que os Estados Unidos estão a tomar partido dentro de um país da União Europeia nas eleições que se aproximam. Quando, aliás, o opositor de Orbán é um centrista liberal, e Orbán anda a fazer tudo e mais, e tomou conta da comunicação social toda. E, portanto, o que lá, a única coisa que vai haver é que os húngaros ainda vão poder votar conforme entenderem, porque a União Europeia isso não é uma linha mais do que vermelha, mas a verdade é que neste momento eles são bombardeados diariamente e com coisas até um bocado fantasmáticas. Orbán já chegou àquela fase também da retórica em que só falta dizer que é um salvador e que foi iluminado por Deus, qualquer coisa do género. Bom, essa é uma.
Segunda coisa que passou despercebida. Mas, ó, professor, o Trump, agora naquele Conselho da Paz, ou lá aquela coisa para a faixa de Gaza, veio declaradamente dar apoio ao Orbán. Sim. Segundo ponto, houve uma coisa que passou despercebida esta semana, mas que aconteceu, que é gravíssima do meu ponto de vista. Um conjunto de congressistas americanos, democratas e republicanos, foram à Dinamarca e conversaram com a primeira-ministra da dinamarquesa e com membros do governo. E acontece que o líder da delegação era republicano, que é a maioria que há no Congresso, e acontece que ele é um trumpista convicto. E o que se sabe é uma coisa, é que ele tratou a primeira-ministra da Dinamarca de uma forma grosseira, de uma forma que ultrapassa sequer a má educação diplomática. Aliás, começou a tratá-la até como minha menina, uma coisa qualquer assim, em sentido pejorativo. E de tal maneira que, a meio, todos os congressistas democratas e alguns republicanos levantaram-se e saíram da sala em protesto contra aquilo que ele estava a dizer à primeira-ministra dinamarquesa, que estava com ministros aos estrangeiros. E acontece que o governo dinamarquês já reagiu com um comunicado a dizer que achava aquilo intolerável, e a primeira-ministra dinamarquesa encerrou a sessão. Enfim, está no país dela, a primeira-ministra, e foi receber congressistas americanos e que a trataram mal do ponto de vista mesmo até pessoal e ofensivo. Portanto, isto é uma coisa que também mostra bem o que está a acontecer. Um ponto que eu também acho que é importante, que é este, é que, agora passo então à questão do Supremo Tribunal. O José Faustino já falou da questão do que está a acontecer nos Estados Unidos em muitos aspectos. Por exemplo, as medidas que aquela polícia ICE, como dizem, não é? Isso contra a imigração, é uma polícia cujos membros são recrutados não se sabe onde, não têm qualificações, e à partida os nomes são secretos, e à partida estão ilibados de quaisquer crimes que cometam, incluindo o homicídio. Portanto, é uma polícia que tem mais poderes que o FBI, tem mais poderes que a Guarda Nacional, tem mais poderes que o Exército, tem mais poderes que... São os camisas negras do Hitler. É uma milícia paramilitar que foi criada de repente. A partir de uma estrutura que já existia. Claro. Portanto, legalmente, aquilo tem uma base legal antiga, não é? São as SAs. Agora, o que acontece com a decisão do Supremo Tribunal Federal? Foi uma votação de 6-3, penso eu, e realmente o que acontece é isto, é que o Supremo Tribunal Federal limitou-se a dizer uma coisa muito simples, é que, de acordo com a Constituição americana, avaliou o caso e declarou que as tarifas de Trump, estas tarifas invocando leis de emergência, não têm sentido nenhum, porque têm que estar justificadas, e só o Congresso é que as pode decretar. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a dizer que, portanto, elas podem continuar, o Congresso tem que se pronunciar e tem que aprovar, expressamente. Ora bem, agora que pôs aqui duas questões. Primeiro, é que há já uma certa defecção, portanto, há já uma certa dissidência no Partido Republicano. Há, neste momento, pode dizer-se uma coisa, no Senado Trump já não tem maioria, porque há 7 senadores republicanos que se fizeram lá dos democratas. Aliás, houve agora algumas normas aprovadas pelo Senado que já são com essa nova maioria. E, neste caso, o J.D. Vance não conta porque ele só pode desempatar. É o Presidente do Senado, por inerência, mas só pode desempatar. Primeiro ponto. Segundo ponto, há de facto uma parte da linha mais dura do partido Trump, que é MAGA, que está também furiosa com Trump. Porquê? Porque há promessas que ele fez que não cumpriu, que não está a cumprir, a questão das intervenções militares, e há uma coisa que está, a questão dos fecheiros Epstein, que já falaremos, e há uma coisa que está a causar um grande problema realmente para Trump, é que há algo de ingênuo nisto, algo de justiça poética, se assim posso dizer, é que o núcleo duro de MAGA é um núcleo que ao mesmo tempo tem uma espécie de pureza ancestral. E, portanto, leva a sério tudo, inclusive as questões religiosas, as questões morais, as promessas dos presidentes. O Trump conseguiu amalgamar toda aquela gente, interesses muito diferentes, que normalmente não estariam juntos. Sei lá, Elon Musk não estaria junto da maioria MAGA, que é contra, aliás, certas coisas de Elon Musk, não é? E ele conseguiu amalgamar tudo com promessas, onde ele promete tudo a toda a gente. E sucede que agora são até os mais extremistas MAGA que estão contra ele, incluindo aquela congressista americana que agora faz publicidade aberta, tem podcasts, entrevistas no YouTube, já estive a ouvir declarações dela, contra Trump, dizendo que é urgente derrubá-lo. Que é uma radical, ela é uma radical pró-Trump, era uma radical pró-Trump que agora está anti-Trump. Portanto, o que vai acontecer é isto. O José Faustino levantou uma questão que é a seguinte,
é que se porventura... e há uma outra coisa que eu queria chamar a atenção, que já falei nisso a semana passada. Houve agora uma série de eleições parciais em alguns Estados federados para a Câmara dos Representantes estadual e para o Senado. E acontece que todos os candidatos trumpistas foram vencidos e ganharam os democratas, com grandes vitórias em lugares onde o Partido Republicano há décadas, há mais de 40 anos, é que tinha lugar. E com vantagens de 15% a 20% sobre os democratas, e os democratas na última eleição arrasaram com 2/3 dos votos. O que quer dizer que Trump, de facto, está a perder popularidade. Tem muito baixa popularidade. Agora a questão que se coloca é esta, e para terminar. Se ele perder os midterms, ele perde a maioria no Congresso e no Congresso em geral, e portanto quer na Câmara dos Representantes, quer no Senado. Se isso acontecer, porque é 1/3 que é renovado no Senado, portanto é muito. São 33, digamos, senadores que são renovados e o Congresso e a Câmara dos Representantes. Se ele perder a maioria, temos então o poder legislativo, que é quem aprova o orçamento, que é quem dá o dinheiro ao Presidente. É que o Trump pode dizer que manda 40 porta-aviões, se os tivesse, para não sei o quê. Sim, mas o Congresso é que diz, toma lá o dinheiro para pagar isso. É o Congresso que paga. O Presidente não tem poderes a esse nível. Nenhuns. É que não tem nenhuns. Ele tem o dinheiro atribuído previamente. E se o Congresso lhe cortar o dinheiro, ele fica sem o dinheiro. Ora bem, a questão que se coloca é esta. Eu temo muito que haja um grande problema. Não é só uma guerra civil. Eu penso que aí os generais do Pentágono se levantam contra o Trump. Eu penso que é inevitável isso, porque por uma razão. Essa é a dúvida. Porque... permitam-me colocar a questão, também por quem nos ouve. Esse parece ser um cenário bastante drástico. Não, é drástico por uma razão, porque a questão é esta. Porque Trump está agarrado ao poder. E o José Faustino disse uma coisa que é extremamente interessante, porque não foi falado até agora e é muito importante. É que a Trump também não convém designar um delfim, porque senão o sistema podia eliminar Trump. Portanto, Trump mantém Rubio. Podia criar ambições. Claro, ambições, exatamente. Portanto, Trump... Veja-se a Venezuela, porque isto não é claro, ficção científica. É evidente, não é ciência científica. Sempre, aliás, e já no Império Romano era assim. Claro. Portanto, isto é que sempre aconteceu. Aconteceu na política, sempre aconteceu isto. É que... Mas pode acontecer com um avanço, à mesma? Ou... Claro, mas acontece... Poderia, mas o problema é este. É que não conseguem assumir liderança da mesma forma. É que Trump dá, de vez em quando, o protagonismo a uns, a outros dá poderes a outros, e portanto o que acontece? Aquela massa de indivíduos funciona de uma maneira que ninguém percebe muito bem. Porquê? Porque, no fundo, todos vão tendo a sua proeminência, mas nenhum tem um poder efetivo. Tem o poder que o Trump lhe dá. Por exemplo, o secretário agora do Tesouro, que é muito importante, está metido até à ponta dos cabelos nos fez Epstein. E é uma das pessoas que tem um grande problema. E, curiosamente, é ele que anda agora a ter um protagonismo danado no meio disto tudo. E Trump, portanto, vai jogando as peças. E aqueles enviados especiais para o Irão. Sim, para o Irão também, é verdade. Sim, e a filha, e o genro, que são pessoas que... Quem é que manda mais? É o secretário de Estado ou e acabam por criar até entidades privadas, no fundo, porque são entidades privadas, que acabam por estar ali em nome do Estado americano a fazer qualquer coisa, que chamam outros... Portanto, isso é uma grande confusão. E eu acho que o que se passa com Trump é o seguinte, é que qual é a natureza, digamos assim, do poder de Trump? Ele é um decisionista, claro, mas a questão é esta. Ele já disse que gostaria de ser ditador, ele é franco. Ele já disse isso, ele gostaria de ser ditador. Também não era preciso dizer. E eu penso que o problema que se vai pôr ali é que se houver uma infração, se ele perder as eleições de facto... Pode acontecer isso. E só para terminar, e não obedecer às determinações do Supremo Tribunal Federal, onde ele tem maioria absoluta, ele é que nomeou a maioria dos juízes, ele tem tido já, atenção... Provavelmente será algo a acontecer dentro dos sistemas anteriores, mas deixa atenção para uma coisa, é que... Em respeito por alguma lei existente também, sem dúvida, mas é só para dizer uma coisa, é que o Supremo Tribunal Federal já fez aí posições contra Trump, posições incríveis, a que ele já não obedeceu. Por exemplo, há uma decisão do Supremo Tribunal Federal por unanimidade, a que ele não obedece. Claro. Até foi repreendido pelo Presidente, que é um dos maiores apoiantes de Trump. Portanto, há ali qualquer coisa, de facto, de extraordinário na política interna americana, que vai ter uma projeção externa enorme. E este é um grande mistério, porque ninguém ainda percebeu qual é a natureza do bloco de poder e o que é que vai acontecer a esse bloco de poder. Para já, uma das questões que também se coloca é a possibilidade de ser realizado um ataque ao Irão, um novo ataque ao Irão. Será viável? José Faustino, ainda há pouco falavas do tal porta-aviões, que o Irão até já apontou como um alvo a abater. Pode realmente existir uma guerra ou os Estados Unidos fazer um novo ataque ao Irão, mas desta vez de forma diferente daquele que foi feito da última vez, em colaboração com Israel?
Não pode ser muito diferente. Vamos lá ver. O perigo de uma guerra, que tu queres dizer assim, uma espécie... Sim, uma guerra assim como foi a guerra do Iraque, por exemplo. Não, isso é impossível. É impossível por uma razão muito simples. Porque nós já falámos aqui sobre poderes e como é que tudo roda, mas agora em termos à parte externa, o Trump, o que é que ele quer? É uma coisa simples, quer dizer, é no fundo interpretar e assumir, vestir o casaco daquilo que os anti-americanos andaram a dizer uma data de anos. Os americanos são os polícias da Europa, do mundo, impõem tudo e não sei o quê. E ele vem dizer, sim senhor, somos, até que manda nisto, queremos paz, a gente quer paz. Mas também não queremos guerra. É extraordinário. Ele quer um prémio Nobel da Paz quando se farta de fazer guerra e por aí adiante faz paz, não sei o quê. Portanto, ele interpreta, parece um western, parece um filme daqueles de cowboys americanos. Eu gostava muito e gosto. Parece a mesma coisa. Quer dizer, agora, há um problema. Eu, por acaso, ontem vi assim de relance na televisão, ontem, uma coisa já aqui tinha falado. Os americanos, com o Vietnã, criaram um problema muito complicado. Depois as coisas, daí para a frente, começaram a correr todas mal. A última foi no Afeganistão, que aquilo é um caso para esquecer. Mas o problema principal, na minha análise, e aquilo que eu faço, aquilo que penso, é que durante a guerra do Vietnã, não sei em pormenor, mas houve ali uma altura em que deixou de haver, vamos dizer, a tropa obrigatória e passaram a ser, o professor deve saber isso. Não. Sim. Foi durante a guerra do Vietnã. Não, foi... a guerra do Vietnã passou a haver serviço militar obrigatório. Isso é que levantou um Não, mas depois deixou de haver depois. Deixou de haver. Durante a própria guerra. É isso, não posso agora precisar. Pois, eu penso que sim. E o problema é... Não, eu penso que sim. Penso que houve ali um problema, que já a coisa estava a ser muito complicada e passou a exército profissional. Seja como for, levantou-se ali um problema muito complicado que... É um problema complicado para os americanos, é um problema complicado para os europeus. Aqui entra a teoria, que eu já mudei, em atenção ao professor, passei das torradas para as bolachas. É a bolachinha com o leite quentinho, que é o fofinho, que foi as mães americanas claro, quererem o regresso dos filhos. Isto num exército com o serviço militar obrigatório é normal, pode acontecer, mas num exército profissional não pode acontecer. As mães não vão com o pacote de bolachinhas e o leitinho quente para querer os seus filhinhos de regresso, porque eles são mercenários. São pagos, não é? Chamem-lhe o que quiserem. Neste caso não são mercenários, mas aqui é apenas o termo. Aliás, eu não tenho não interpreto o termo mercenário como no mau sentido. E, portanto, isto levantou um grande problema. E neste momento, em relação à questão que o Matias coloca, os Estados Unidos têm aquele poderio que nós vemos aí todos os dias na televisão, quer dizer, não é comparável. Ninguém tem uma coisa daquela, aquilo é uma coisa brutal. Aquilo é uma coisa não vale a pena, quer dizer, em termos como milhares de aviões, porta-aviões, tem uma força extraordinária. Mas, para fazer uma guerra como se fez no Iraque, no Afeganistão, tem que se chamar, aquilo que se diz pôr as botas no terreno. Entra aqui o problema das bolachinhas. Ou seja, o pessoal tem que para lá ir e morre. No Vietnã morreram 58 mil. E isso as pessoas não estão dispostas a isso. Não estão preparadas para isso. Pior que os americanos, só a Europa. É que os americanos e os europeus não são os russos, nem são os ucranianos, nem são os vikings. Nem os norte-coreanos. Nem os norte-coreanos, nem os sul-coreanos. Já agora, e continuando por aí adiante, nem os prussianos. E por aí, que o professor sabe isso melhor que eu. Portanto, há aqui gente de uma têmpera diferente. Hein? E o Trump, mesmo nas suas, sei lá, deambulações, nas suas vertigens ditatoriais, nunca se poderá equiparar a um Putin com pretensões conquistadoras ou qualquer outra coisa. Porque até na Groenlândia a vida lhe pode correr mal, porque se começarem a morrer soldados americanos, ele tem problemas lá. São os primeiros apoiantes deles, são os primeiros
a chatear-lhe a cabeça, especialmente, ele terá o cuidado de não mandar para lá os filhos desses, mas como o Putin também tem, manda lá os da Sibéria, essa malta é que vai, não é o pessoal de Moscou, não é o pessoal dos filhos das elites. Mas os americanos têm esse problema. Isto para dizer o seguinte, a resposta é não. Eles têm, no Irão, só para... Pode existir um bombardeamento, resumindo então. e concluindo. Sim, um bombardeamento, um ataque, também não vai haver uma coisa tipo Venezuela, porque aí implica alguma traição da parte interna, das não é? forças. Interna, isto no Irão não é será mais possível. difícil. Portanto, é a nível de bombardeamentos e de umas incursões aéreas e de bombardeamentos e não mais do que isso, e umas caramuças que ali possam Silvério acontecer. Cunha, deste caso de... Agora, deixa-me só dizer uma coisa, professor, se não vá a mal. Coisa diferente é um problema, um pormenor que eu aqui, que não digo que seja muito provável, mas com 10 a 15% de probabilidades, é a intervenção dos israelitas nisso. Aí o caso já muda de figura. É que esses vão para o terreno. Esses, se for preciso lá irem, vão lá. Esse é que é o ponto. Mas também não acredito que Benjamin Netanyahu, nesta altura do campeonato e com os problemas que também tem internamente, que se meta nisso. Portanto, a resposta é definitivamente E até não. com o número de baixas que já aconteceu neste não é possível. na questão de Gaza, mas das guerras, os Estados Unidos tiveram 4.400 baixas na Segunda Guerra do Iraque. Foi que provocou mais baixas desde a Guerra do Vietnã. Sim, mas é que... mas foram muitas mais. Mas foram muitas mais, porque os Estados Unidos, num dado momento, precisamente por causa do número de baixas que estava a subir... Portanto, ou seja, século XXI. Sim, mas a intervenção do Iraque provocou muito mais baixas. Porquê? Porque os americanos, num dado momento, passaram para empresas privadas de segurança, mercenários mesmo, a segurança. E, portanto, aí não contam para a estatística. Portanto, as baixas dos soldados americanos são as baixas dos soldados profissionais, os regulares, digamos assim. Os outros deixaram de contar, eram empresas privadas, não contavam. Portanto, hoje não se sabe até bem, eles saberão, quantas baixas efetivamente de americanos houve. É bom dizer que o caso do Irão parece-me... Foi uma operação militar extraordinária, não é? Está bem, mas os americanos, eu acredito que hoje já não são capazes de fazer aquilo. Mas há uma coisa que se como põe... mercenários ou sem mercenários já não conseguem fazer Agora, aquilo. a questão que se coloca é esta. Para mim, a questão que se coloca é esta. O caso do Irão é um caso mais... há uma coisa que se deve dizer a respeito de Trump e os seus objetivos. É que Trump, por exemplo, começa por... primeiro, há um problema. Aquele bombardeamento que houve em junho, aquela guerra em julho, a Trump anunciou que a questão nuclear estava arrumada. Pelos vistos não está arrumada. Ele tinha que arranjar agora um novo pretexto. Só que Trump arranjou um pretexto que até é um pretexto curioso. É que houve agora uma repressão sangrenta no Irão, as coisas são como são, e não se sabem quantos mortos há, mas sabe-se que foram milhares de mortos. Isso sabe-se. Quer dizer, entre 5 mil e 30 mil, eu vou ser franco, é a mesma coisa em termos de sinal de repressão do regime. E o regime reprime inclusivamente com mercenários. É bom também dizer que grande parte dos guardas da Revolução iranianos não são iranianos já. São afegãos, são paquistaneses, são pessoas que eles pagam para ir para lá. Até porque assim a repressão é mais fácil. Porque ninguém está a matar o primo ou o tio, porque, segundo dizem, nestas manifestações que houve populares, foi mesmo uma manifestação popular, onde estava muita gente que até... nem seria contra o regime dos ayatollahs. Estava muita gente que até seria religiosamente muito conservadora. O problema é que eles estão pelos cabelos com não só a repressão indiscriminada, mas também com as questões económicas, porque o regime dos ayatollahs tem neste momento um problema que $1 milhão de reais vale $1. Portanto, isto explica bem o estado em que se encontra a economia iraniana. Ora bom, enfim, também porque há sanções, etc., tudo bem. Agora a questão que se coloca é esta. É que Trump, na verdade, não está interessado na democracia. Ele, aliás, falou nos mortos e depois é bom lembrar o seguinte, ele deixou de falar no assunto. Ou seja, em rigor, ninguém percebe porque é que ele irá lá atacar. Então é provável que não ataque nada. Não eu acho que vai acontecer qualquer coisa. Sim. Acho. Agora, acho o seguinte, é que Netanyahu sustenta que o nuclear continua de pé. O Irão já disse que quer o nuclear para efeitos civis, para ter centrais nucleares para a energia. Isso é inegável e vamos ver uma coisa. Mas isso também não tem em causa. Não, está. Não, ele para ter energia nuclear para não precisa ter um enriquecimento. Mas é que os Estados Unidos já não querem que tenham sequer energia nuclear. E agora a questão civil está em cima da mesa. As negociações que eu vi em algumas televisões passaram por aí. É que Trump já começou a dizer também que isso agora não pode ser. Quer dizer,
qualquer dia... Então, existindo um ataque ao Irão, não terá um motivo propriamente... Eu penso uma coisa, bem eu penso que as ameaças do Irão, o Irão está enfraquecido. Agora, o problema que se põe é o outro. É que os Estados Unidos têm muitas bases naquela zona. Os Estados Unidos vão, queiramos ou não, fazer com que a sociedade iraniana é uma sociedade mais complexa do que a sociedade venezuelana, por exemplo, e vai provocar um ataque a sério, provoca numa cidade como Teherão, que tem 15 milhões de habitantes, ou assim uma coisa, vai provocar muitos danos e vai fazer com que a população não goste e não queira. Essa história toda de haver uma oposição organizada é muito fragmentada e tem perspectivas diferentes. Não há uma oposição organizada e bem organizada, digamos, em termos de projeto. Não há um projeto alternativo para o Irão. Portanto, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma coisa muito simples. É que aquela gente toda vai reagir mal e vai se instalar um clima de guerra permanente. E este é o grande problema. Há um grande especialista na matéria americano, que foi lá aos Conselhos de Segurança de George W. Bush, de Obama também, um técnico que escreveu um livro há uns anos, não muitos, em 18, em 19, a dizer que o título é Losing the Long Game. Os Estados Unidos perdem sempre o jogo quando o jogo é longo, isto é a guerra. Quando se cria um problema que dura muito tempo, os Estados Unidos têm problemas. Porquê? Porque implica muito dinheiro, implica, como estava a dizer o José Faustino, que acaba por se ter que pôr aos pés no terreno, que é um problema, e acontece que acabam por provocar efeitos imprevistos. Ora, o Irão, é bom lembrar, tem mais de 1,5 milhão de quilómetros quadrados, tem 80 milhões de habitantes, a caminhar para os 90. Portanto, é uma sociedade que é muito mais complexa, é uma sociedade muito antiga, tem tradições culturais que contam muito, isso conta muito. Os afegãos também as tinham, por isso é que os afegãos são indomáveis, até certo ponto, sempre foram. Os russos também não os conseguiram pôr a mão. Os ingleses no século XIX não conseguiram pôr a mão, portanto, nunca ninguém lhes pôs a mão em cima. E portanto, é uma daquelas guerras que a opinião pública americana, nomeadamente os apoiantes de Trump, não vão aceitar. Por uma razão, finalmente, as pessoas a dizer isto, é que é desviar recursos também. E esses recursos não vão a favor da opinião pública interna americana que quer mais qualquer coisa de Trump, porque ele prometeu muita coisa. O problema de Trump também é que Trump fez promessas incríveis. Em 24 horas acabava a guerra da Ucrânia. Ele desdiz, volta a redizer. E, portanto, é um grande problema para Trump. Agora, que vai haver um ataque, e vai ser inevitável fazê-lo por uma razão, porque ele agora até marcou um prazo, deu 10 dias, não foi? Deu, acho que há 2 dias. 10 a 15. E um destes dias o que vai acontecer é que provavelmente vai haver um ataque surpresa para destruir talvez bases, talvez zonas em que eles pensem que os iranianos têm poder. Os israelitas vão ajudar, penso eu que vai ser inevitável, isto é porque conhecem o terreno melhor. Mas, a meu ver, é uma daquelas coisas que é um bocado tem um problema que é aquele problema que, aliás, já aludiu há bocado. É que isto tem que ter um racional, que tem que ter um projeto e não ser o bombardeamento pelo bombardeamento. É um bombardeamento para um efeito, para ter um efeito concreto. Nós já ultrapassamos metade do nosso tempo. O caso da Venezuela teve efeito. Era para aquilo, era fazer aquilo. E não é fazer mais nada. Mas ali isso não vai acontecer. Nós já ultrapassamos mais de metade do tempo do nosso programa, mas temos de falar ainda dos fecheiros de Epstein, que podem ser aqui a ponta do iceberg na investigação contra o antigo príncipe Andrew. Como é que o poderemos tratar? Foi detido, o irmão do rei de Inglaterra, e também das informações mais recentes, a mulher detida como principal cúmplice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, diz que está disponível para depor no Congresso, mas só se for indultada pelo próprio presidente Donald Trump. José Faustino, deste caso ainda haverá muito para revelar do caso Epstein. É possível, eu não sei, porque, vamos lá ver, as coisas que se passam e já perdemos não, já gastámos aqui algum tempo do nosso tempo aqui a falar sobre a questão dos Estados Unidos. E esse é mais um problema, porque todo este problema se gera nos Estados Unidos. Esta é que é a verdade, é uma coisa extraordinária. O Trump é apanhado e tal, vem com aquela ar de imbecil, o outro, o Jepsen, aquele estava lá, normalmente, com um outro a beber um copo e tal, e ele estava feito parvo a fazer figuras e tal. A dançar, a olhar, a falar, devia ser sobre o que estava a passar, não sei o quê. E passo essa imagem muitas vezes porque não tem mais imagens.
Eu parece-me, no ponto em que estão as coisas nos Estados Unidos, que tudo aquilo é manipulado. Aliás, é bom dizer isto, que a provedora de Justiça nos Estados Unidos é a Ministra da Justiça, é o equivalente a isso, posição que eu defendo, que está correta, atenção, não fuja a isso, não venham, mas tu dizias, não, digo. Mas há um outro problema complicado, que nos Estados Unidos tudo converge, e é preciso pensarmos isso em termos democráticos, tudo converge, que já falámos da maioria na Câmara dos Representantes e no Congresso, e tudo isso. Porque se não for assim, podem-se nomear procuradores especiais para determinados casos, e as coisas são de forma diferente. E os procuradores não podem ter, porque, embora, na minha opinião, estando dependentes do governo, não podem ter um poder absoluto, que não podem ter. Não podem ter. Esse poder absoluto entre aspas, é dos juízes. Isso é diferente. Esses é que são independentes. Isso levava-nos a outra conversa. O que é certo é que eu estou convencido que houve ali, eu não digo uma manipulação de todo o processo, mas houve ali uma cosmética feita naquele processo muito todo, forte. Muito forte, e que saiu aquilo que tinha que sair e não saiu aquilo que não tinha que sair. Aliás, é curioso que as vítimas, os nomes são divulgados e os agressores são tapados a preto, não é? E o Trump, lá no seu avião, agora copiou, não é original, copiou do Papa. É um copião, como se diz aí no grupo. Não é inédito, ele não faz nada de especial. O Papa é que costumava dar entrevistas no avião. E ele agora também dá entrevistas no avião. E veio a dizer que eu estou ilibado agora, não sei o quê. Claro, aquilo foi tudo construído para um desporto quase nacional na Europa, que é dar tiro nos pés. E tivemos esta semana o exemplo máximo da estupidez política a nível mundial, que é dar tiros nos pés e todos contentes com o que andamos a fazer. Eu não estou a dizer, e para mim não tenho dúvidas nenhuma, esse Alberto, né, que ele se chama, é filho da rainha, da falecida rainha Isabel II. André é príncipe. Filho de rei é príncipe, sempre assim foi. O filho do Presidente da República é filho do Presidente da República. Não deixa de ser. É tudo maluco agora. Não alinho nesse tipo de coisas. Não, a monarquia, o rei tirou o título ao irmão. Isso são lá coisas dele, não quer saber isso para nada. É filho de rainha, é príncipe. Pronto. O príncipe André, ao que leva tudo a crer que não é propriamente um rapaz de grande atino mental, digamos assim, ou próprio, como aquele sobrinho dele, filho do rei, o segundo filho, e mais aquela rapariga americana com que ele casou, não tão bem vocacionados para aquilo. Porquê? Vamos lá ver. O problema eu sou republicano, devo aqui fazer uma declaração de interesse, sou republicano, mas tenho um grande respeito pela monarquia. Porque a monarquia séria, constitucional, onde ela funciona como deve ser, que é o caso de Inglaterra e quase todos os países da Europa, ela tem que ser respeitada, não é? Quer dizer, as pessoas entendem que estão bem assim, tudo bem. Eu gosto mais da República e dou-me bem com a nossa República. Embora tenhamos, como tenho dito várias vezes, um presidente monárquico, uma república monárquica. Eu acho que o poder deve estar no presidente, uma coisa mais tipo francesa ou coisa assim do género. Bom, dir-me-ão, olha o resultado que aquilo deu nos Estados Unidos e com essas coisas. Bom, mas isso é outra, mas este outra caso, conversa. Mas isto vai... Agora, nesta conversa... Que baixas é que este caso vai dar? O que eu acho é uma coisa muito simples. Seja por que motivo for, e aquele que me parece que há ali uns afloramentos deste príncipe, é de traição à pátria. Neste caso... É sobre isso que recaem as acusações, sim. Tirando lá os divulgação de documentos... Isso é para o pim-pam-pum, eu não vou perder tempo com isso. Acho que isso não é o caso que aqui está passado de informações. Também não haviam de ser muito grandes as informações, mas pronto. É esse o caso. Eu penso que se a Europa, e quando a Europa tomar tino na cabeça e perceber o que é que anda a fazer neste contexto todo mundial, não deve fechar os olhos e desculpar o príncipe. Não. Deve-lhe dizer: falhaste, tens aqui este problema, estás constituído como arguido, tens que responder por isto e coisa. Mas isto resolvia-se.
com um agente da polícia ou do Ministério Público, ou lá fosse quem fosse, iam lá à casa onde ele mora, não sei se é palácio, o que é, o Sr. Fulano, venha cá, o Sr. Fulano, o senhor está cá amanhã às 10 horas, ou às 11, ou às horas que for, está a coisa assim que... E depois saiu um comunicado do respectivo organismo a dizer o cidadão fulano tal, conhecido como príncipe do que de nascença, foi constituído arguido, ou está no... Ou não, está... Foi tal, o que é normal numa democracia e tal. Pronto. E isto evitava todo este sururu. A televisão portuguesa, que é uma desgraça, infelizmente, ia dizer graças a Deus, não. Deus nos castigou com isso. Do pior que pode haver neste momento, os canais de informação é do pior que pode haver. Abaixo de lixo, com toda a franqueza, estou exposto a isto. É que aquilo é insuportável, não é? E então é rei para a frente e rei para trás. Eu até lhe digo mais. Vejo ali especialistas na realeza europeia, estudiosos da situação, é que eu gosto de os ouvir, mas é para aprender sobre as situações. Não é para falar sobre casos de tiros nos pés, porque a Europa está-se a afundar, e o Trump diz lá no avião dele: eu estou ilibado, eles queriam ter os dois. Silvério Cunha, vamos... Portanto, o problema do príncipe italiano ou inglês é este. É pouco mais que nada. Silvério Cunha, eu penso o seguinte, que análise faz esta detenção e também a revelação dos casos, assim, claro, e esta questão da Ghislaine Maxwell. O filho da rainha, o terceiro filho, portanto, que era preferido, aliás, da mãe, a mãe diz que tinha uma grande ternura para ela, tinha antecedentes, vamos esperar as coisas. Professor, agora a propósito disso, o senhor é pai. Tô. Tem algum filho preferido? Não. Eu também não. Porque é que a rainha havia de ter? Mas dizia-se isso. Bom, seja como for, seja como for, dizia-se isso. Agora, o problema que se põe com este filho da rainha foi uma questão que foi esta: é que o rei da Inglaterra tem mais poder que noutras monarquias parlamentares europeias. O rei inglês tem, é o chefe de Estado, inclusive é o chefe da igreja anglicana, etc. E deve dizer-se que o André foi detido. Embora a detenção dele ocorreu de uma forma muito discreta, a vinda dele é que não, a saída dele é que não, foi muito discreta, não se viu nada, aliás, e acontece que o que a BBC divulgou já eram as buscas em casa dele, porque se viam 3 polícias e 2 carros da polícia cá fora, mas a detenção dele, portanto, nem sequer se viu ele a ir, nem nada. Agora, o que sucede é o seguinte: é bom explicar 2 coisas que eu acho que são importantes para se perceber bem o que está aqui em causa. Ele, no fundo, não está a ser acusado de crimes sexuais, embora se deva dizer que ele realmente fez um acordo extrajudicial num caso, e esse acordo que custou muito dinheiro, 14 milhões, eu penso que são 14 milhões de libras, e deve dizer-se que foi a mãe. A mãe e o irmão. A mãe e o irmão, exatamente. Que a mãe exigiu que o irmão metesse 3 exatamente. milhões. Acontece que a mãe e o irmão pagaram isso ao seu familiar. E ele, claro, não ficou bem visto, queremos ou não, gostemos ou não, a questão é esta, não ficou bem visto. E como agravante é que essa rapariga que o acusava, e ao fazer o acordo implicitamente, quer dizer, que a questão ficou resolvida no sentido de que houve uma desculpa, mas essa desculpa custou dinheiro. Portanto, essa rapariga que recebeu, portanto, esse dinheiro, ou a família, já não sei bem como é que foi, a verdade é que ela se suicidou. E isto levantou a emoção da opinião pública, porque é evidente que é uma pessoa que até fica milionária, mas depois não aguentou talvez o trauma, ou o que fosse, não sei nada sobre o assunto, que suicidar-se, é claro que é grave do ponto de vista moral. E nessa altura, claro que André desceu na consideração dos britânicos, e eles aí, como um povo conservador que é, viram de forma a coisa, viram muito mal. O rei de Inglaterra, Rei Carlos, para defender a realeza, fez uma coisa que, obviamente, previa a detenção dele a curto prazo. É que 3 dias antes, ou 4 dias antes, o Rei Carlos emitiu uma declaração dizendo que queria cooperar com a polícia e que a polícia podia fazer o que entendesse. É bom lembrar que o Rei Carlos III já tinha retirado títulos ao irmão, mas a verdade é esta: se ele não desse licença, a polícia não tinha ido buscar o André. Ele deu licença. E mais, e depois de ter o irmão detido, mandou cá para fora um comunicado a dizer que seria assim.
e que a polícia cumpriria o seu dever como toda a gente. Porquê? Porque também há um problema que está aqui. Tente seguir o caminho da lei. Caminho da lei. Ora bem, ninguém está acima da lei. Agora acontece que o que aconteceu há uma coisa que é importante dizer, que há aqui um problema de Estado, e depois só volto para acabar ao Príncipe André, porque o problema que se põe com o Príncipe André, e a pena inclusive que podia ser aplicada em caso de julgamento e sentença, acontece que há um problema em Inglaterra que tem a ver, o Rei Carlos não está a defender só a Casa Real, está a defender a estrutura do Estado britânico, porque há neste momento uma grande discussão sobre a Câmara dos Lordes. A existência ou não de Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes é uma coisa curiosa, porque eu avancei por acaso há uns tempos atrás, largos tempos atrás, disse aqui uma coisa que é inexata e que depois fui estudar. A Câmara dos Lordes perdeu muitos poderes, já nem sequer é o Supremo Tribunal, agora é um novo sistema completamente à parte, desde 2009, há 15 anos que funciona de outra maneira em Inglaterra o sistema judicial. Mas a Câmara dos Lordes tem ainda um poder residual, quer dizer, pode retardar propostas de lei dos comuns, 1 mês, 30 dias, pode fazer sugestões, nada vinculativo. E os Lordes já não são todos os Lordes hereditários. Houve um corte brutal, o Tony Blair fez isso, e a Rainha de Inglaterra a Rainha Isabel fez uma coisa interessante, é que transformou a Câmara dos Lordes numa Câmara de sábios, porque nomeou como Lordes grandes cientistas, prémios Nobel, etc. E, portanto, acontece que a Câmara dos Lordes hoje é uma Câmara de pessoas altamente qualificadas e que não são hereditárias. A maior parte dos Lordes, hoje na Câmara dos Lordes, os filhos não serão Lordes. Estão lá por mérito próprio. Ora, isto para dizer o quê? É que, mas muita gente, com aquela ideia, os republicanos sobretudo, com aquela ideia de que é preciso abolir a Câmara dos Lordes, dizem que é antidemocrático que não foi eleita. Mas é preciso dizer uma coisa, a Câmara dos Lordes não tem poderes nenhuns, já teve. A Câmara dos Lordes já podia vetar as leis dos comuns, vejam bem, é no século XX. Isso acabou ainda só no século XX. Hoje não. Hoje pode reter durante 30 dias, sem recomendações, e se for muito urgente, a Câmara dos Comuns nem vai lá e a Câmara dos Comuns pode fazer o que quiser. Pode ouvir. E os Lordes são muito ouvidos por uma razão. Porque, como eu disse, a Rainha de Inglaterra nomeou para a Câmara dos Lordes, havendo alguns hereditários tradicionais em minoria, nomeou grandes especialistas, grandes economistas, prémios Nobel, cientistas, artistas, pessoas que reúnem-se em comitês e que fazem colóquios muito interessantes, publicam grandes publicações, muito curiosas, devo dizer-se, e muito boas para o Estado inglês. Portanto, esta história da Câmara, eu acho que, como é um debate que está em curso, o Partido Conservador diz que é preciso reformar a Câmara dos Lordes outra vez, mas não acabar com ela. O Partido Trabalhista também não quer acabar com ela. Os liberais-democratas também não. Mas a opinião pública inglesa, nomeadamente aquele Farage, os populistas, querem acabar com tudo, com a ideia de que o povo é que manda e o povo elege e se vê só a Câmara dos Comuns, quando a coisa não é assim. Mas, o que é que se põe com o André? É que ele entrou no circuito Epstein, e o circuito Epstein, eu chamo-lhe Epstein e não é Epstein, porque Epstein é os americanos, mas ele é de origem germânica, e em alemão é Epstein. E acontece que, eu portanto, chamo-lhe Epstein por causa disso. O Epstein, no fundo, era um facilitador e um mediador, e que naquele sistema, no modelo socioeconómico que existe hoje, no mundo anglo-saxónico sobretudo, passa-se uma coisa muito simples. Eu vou dar um exemplo que podia acontecer. O Matias, por exemplo, sociólogo, está numa instituição científica e quer fazer um projeto. E o projeto custa 150, o financiamento por 3 anos custa $300.000. Isso eu preciso andar à procura porque não é financiado publicamente. E então anda à procura e nomeadamente dizem assim, fala lá com o tal Epstein que ele conhece alguém que aguenta isso. Ele era uma espécie de... ele fazia girar uma plataforma de conhecimentos e faria girar outra coisa que já falarei, mas quer dizer, de conhecimentos, e se eu preciso, o que é que acontece? Acontece que ele ia ter consigo, ou comunicava consigo, ou chamava para uma conversa, e o Matias ia lá e ele dizia, eu próprio financio, ou arranjava um financiador, e isso passava por uma viagem, uma reunião, onde tiravam fotografias, e tudo aos ficheiros, claro, onde tirava fotografia, onde estava lá, e aliás, está imensa gente nos ficheiros Epstein que na verdade não tem nada a ver, isto é, tem a ver com uma coisa, é que usou serviços dele, porque ele no fundo fazia era uma plataforma, era um mediador, era um facilitador. A par disto, na minha opinião, ele e a Maxwell, a Ghislaine Maxwell, a sua companheira, que aliás o adorava, mesmo que ele andasse fizesse acontecesse aqueles crimes com miúdas de 10 anos e 9 anos, que também houve casos desses, muitos casos desses, infelizmente, portanto, esses crimes todos. Acontece que ela adorava e as fotografias mostram coisas assim desbragadas num avião, ele tinha um avião onde se passavam coisas incríveis, etc. Acontece que aí sucede que se juntaram pessoas até muito diferentes.
E há pessoas que até disseram, eu falei com ele porque me disseram que ele é que encontrava a pessoa ideal para me financiar. Mas claro que no meio disto tudo, Epstein tinha organizado uma rede de tráfico de seres humanos, nomeadamente pedofilia, menores. Ele foi condenado em 2008, também ele celebrou depois um acordo, mas ficou fichado como tal, e aqui é que o problema é quem continuou a comunicar com ele a partir daí. Trump foi um deles, continuou a tratá-lo como sempre, grande amigo, e depois disso em 19 ele de facto foi condenado outra vez e apareceu morto na cela em condições que ainda hoje estão por esclarecer, porque na verdade ninguém percebe muito bem o que se passa. Só para dizer que, portanto, André aparece em fotografias, a meu ver, altamente inapropriadas, não parecem atos sexuais explícitos, mas aparece de uma forma, enfim, em cima de raparigas, quer dizer... Mas também podia estar a fazer testes de... Sim, não, mas isso... Vida, mas isso, quer dizer, mas isso não, ninguém engole isso. Portanto, André é um tipo um bocado, talvez, perverso, talvez seja uma pessoa com gostos inapropriadíssimos, e, portanto, com crimes ou sem crimes, a verdade é esta, é que o crédito moral dele foi para água abaixo. E agora a questão que se põe é, crimes... Isto tem que se apurar. O que se passa, eu queria só dizer a respeito do André uma coisa ainda para acabar, mas para dizer o seguinte: os feitos de Epstein, nem metade foi divulgado, e são milhões. Já foram divulgados milhões. Falta outro tanto, pelo menos. E um outro tanto vem todo censurado. E neste momento há pessoas que estão fechadas nos ficheiros, que dizem assim: nós estamos dispostos a depor perante o Congresso, que é o que a Maxwell diz, mas a Maxwell não diz isso, querem um indulto, mas ele diz, perante o Congresso, se for retirada toda a censura, aparecerem todos os nomes e a televisão americana transmitir em direto. E se assim for, acabou tudo. Para dizer finalmente que a Maxwell quer o indulto, só o Trump é que lhe pode dar o indulto. Trump não lhe pode dar indulto nenhum, senão Trump cai. Mas porque, no caso de... Porque realmente Donald Trump está mesmo... envolvido nestes casos. casos. É uma coisa, ninguém sabe. Agora a questão que ninguém sabe neste sentido, porque aparece tudo censurado. Portanto, os ficheiros Epstein aparecem todos a preto, com os nomes das pessoas. Até há coisas ridículas, do género de aparecer, por exemplo, Epstein, depois aparece a preto uma data de nomes, 4 ou 5 ou 6 ou 7, e no fim vem a Ghislaine Maxwell como a outra, quer dizer, a única que foi condenada, aliás. Os dois únicos condenados foram aqueles dois. E a Procuradora da Justiça dos Estados Unidos dizer que não encontra motivos para o FBI processar mais não sei quantas outras pessoas, a verdade é esta, é que ninguém sabe, porque ninguém tem acesso aos ficheiros. O próprio Congresso, que anda a ouvir e a ver alguns ficheiros, já houve congressistas que disseram, mas nós não vemos nada. Está tudo censurado, há páginas inteiras que estão todas borradas a negro, portanto, como é que nós podemos dizer que alguém cometeu crimes ou não cometeu? E queremos saber. E o que sucede é que as pessoas que podem ser chamadas a depor invocam a quinta emenda e dizem, não sou obrigado a auto-incriminar-me e não quero saber. Maxwell quer o indulto porque tem uma vantagem, é que se ela for indultada, ela pode dizer o que quiser, que a seguir sai livre. Para mim é esse. E é claro. Portanto, que é um caso que agora só uma coisa para dizer, sim. que Trump não pode dizer isto, não pode indultá-la, porque isso cairia em cima do Presidente. Por fim, André corre um risco, é que André terá transmitido a Epstein naquela tal, tal função mediadora, informações oficiais, porque ele foi enviado especial do governo britânico por influência da Rainha Isabel, e mexeu com muito dinheiro e cobrava comissões, e descobriu-se isso. Portanto, ele mexeu em dinheiros públicos. E neste momento isto, na lei britânica, é condenado, tem uma pena de prisão perpétua por alta traição. E é isto que está em cima de André. E é por isso que a opinião pública inglesa está em polvorosa. É que isto é um crime, se for provado verdadeiro, muitíssimo grave. E desta vez ele não vai ter imunidade, se for provado isso. Ele foi libertado, mas sob investigação. Aliás, os irmãos da rapariga que se suicidou vieram dizer que lamentavam muito, mas a verdade é esta, a investigação continua, ele foi libertado apenas como é normal, isto é, pode estar X tempo detido para investigar por declarações. Mas incorre realmente Agora, caso de prisão perpétua. A investigação continua e, portanto, a pena máxima é prisão perpétua, que será improvável ser aplicada hoje em qualquer caso, a não ser em casos de segredos militares complexos, mas ele terá transmitido, portanto, movimentos ou intenções do governo britânico da época, foi em 2012, para aí, e essas informações que ele terá transmitido permitiam a Epstein realizar movimentos económicos, em bolsas e coisas do género, que lhe rendiam dinheiro.
Ora, a verdade é que quem vai nestas missões é segredo de Estado e, portanto, ele não pode transmitir informações do interesse do governo britânico. Portanto, isto é que é o grande problema de André. As fotografias, ele já perdeu a credibilidade toda. Ele moralmente está de rastos. O problema é o outro. O problema é outro. O problema é um problema criminal, mesmo, no plano de segredos de Estado e de dinheiro que ele terá retirado ao Estado britânico. Deste caso Epstein, partimos para um outro tema na reta final do programa, aqui em Portugal. Vamos agora ao país. E não vamos falar de política, vamos falar de violência, neste caso confrontos entre adeptos do Sporting e do Benfica, que resultaram em mais de 120 detidos. Tudo aconteceu antes de um jogo de futsal marcado para o estádio de Alvalade. Mas o nível de confronto e de surpresa do que aconteceu foi grande, José Faustino. Bom, eu de brincadeira disse que a declaração de interesse, eu gosto do Benfica, com simpatia, o meu clube do coração é o Lusitano de Évora. Aqui está a declaração de interesse, toda a gente sabe isso, e o Benfica também. Mas também gosto dos outros, claro, e até especialmente aqui de Évora, do Juventude e tudo isso. Mas até de brincadeira disse, foram presos 65 do Benfica e 63 do Sporting. Ganhou o Benfica. É um grande clube. Quer dizer, é inadmissível. Atenção, desculpa a interrupção. Sim. Estavam a ser usadas armas brancas, aqueles very lights, não era? Que podem matar, portanto, coisas sérias. Sim, mas, professor, mas isto é sério, quer dizer, mas a gente tem na via pública. Mas repare uma coisa, eu tenho dito aqui isto várias vezes e vou repetir, repito sempre o mesmo. Eu não sei se o professor tem seguido isso, o Matias, eu sei que sim, mas na televisão vê-se isso bem. O ser humano, as pessoas, os adeptos do futebol, aceitam ser tratadas como gado. É verdade. Já viu? Vamos ver, quando se chega a isto, o que é preciso mais? Fala-me em armas brancas? Bom, pistolas, tudo aquilo. Eu vi também na televisão, como vemos as imagens, de um coisa, bom, não eram canhões, não eram peças de artilharia, nada disso, mas deviam ser coisas de veilights, não sei, a disparar em várias direções, parecia um bombardeamento. Eu acabo por me rir, não é? Qualquer dia ainda vamos ter o Sporting a disparar coisas aquelas verdes, outras vermelhas. Ou seja, a falta de respeito pelos outros, a violência como brincadeira até, tudo isto entrou no normal. No normal. Porquê? Era futsal, não sei o quê. Penso que aquilo estava. O pavilhão estava lotado. Eles foram lá para brigar. Claro. Eu até estou convencido que os chefes de claque devem combinar o duelo. Às tantas horas à porta do pavilhão. Não faz sentido, não é? Irem brigar, sei lá, para agora vamos brigar. Sim, é falar até outros casos que aconteceram, por exemplo, junto ao Estádio da Luz, em que morreu um adepto, junto ao estádio, lá está. Mesmo sem acontecerem eventos desportivos, isso é bastante falado. Aqui também a questão é se as forças de segurança não conseguem ter informação privilegiada dentro das claques para poder saber e prevenir estes acontecimentos. Tem tudo. O problema não é das claques, não é dos polícias, não é nada disso. É do sistema, é do regime. É do regime. Quer dizer, porque, vamos ver, quando se admite que uma coisa destas acontece e se pactua com ela, está tudo dito. Quer dizer, eu acho que não tem que haver parâmetros da democracia ou não democracia. Quando chegamos aqui, e chegados aqui, a polícia tem que intervir forte e duro e tem que haver prisões, tem que haver punições a sério. Isto tem que acabar. Quer dizer, eu por mim, o professor lembra-se, para mim é uma tristeza, mas é que é mesmo uma tristeza, porque eu andei, atenção, eu já tinha 21 anos quando se deu o 25 de Abril. Portanto, não é aqueles miúdos alguns não nasceram depois. Eu sei o que foi isso tudo. E digo isto com o Salazar não existia.
nem com o Marcelo. Não, professor, sabe que é verdade, mas é triste para mim, um democrata convicto, ao fim de 50 anos de democracia, dizer, então o rei do velho ditador tinham medo dele e tudo mais. Pronto, tinham medo, não havia. E agora que não há medo, não há respeito para não haver. Esta é a minha uma análise interrogação. final, porque já chegámos à hora do nosso programa. Silvério Cunha. Eu queria fazer uma análise final. O professor talvez explique isso melhor que eu. Mas eu vou fazer uma análise Tem de final, ser sintética mesmo. Mas chama a atenção para um episódio que é este. O José Faustino disse que no termo Salazar isto não aconteceria. Pois não. Não aconteceria porque o regime era por natureza autoritário e à partida isso intimidava. Mas vou dizer uma coisa que aconteceu. Eu lembro perfeitamente ter visto isto, ter lido isto nos jornais, portanto havia censura prévia e passou nos jornais, de que um dia houve numa tourada, digamos, uma tentativa de se fazer uma tourada, realizar uma tourada num sítio, enfim... matar o touro. E matar o touro. Houve isso. E acontece que houve nessa altura... Mas houve respostas. Calma, houve respostas, mas nessa altura o Sr. Diretor-Geral dos Espetáculos, que era quem mandava disso, disse aos organizadores que se o fizessem, a polícia entraria em campo e ia tudo preso. Bom, ora bem, aqui está um bom exemplo daquilo que houve um matador que matou o touro, foi preso. Exatamente. E, portanto, eu penso o seguinte, eu penso que neste caso o que se impõe é isto. É, em primeiro lugar, quem vai para estas coisas vai intencionalmente, e não se pode dizer que vai pôr em perigo, aliás, o público que vai passar. Portanto, é um caso perigoso. Foram 124 detidos e acontece que essas pessoas saíram hoje, eu vi hoje no telejornal, que a maior parte saiu com capuzes, portanto sabem o que estão a fazer, querem ocultar-se, e tem que haver medidas sérias. O Tribunal estava até indeciso ainda, porque, na verdade, depois a polícia detém estas pessoas, mas faltam-lhes elementos de prova, não é? De filmagens. E é um problema para o Tribunal agora aplicar medidas de coação. Porque vão ao julgamento por enfim, atentados à ordem pública, por exemplo, começar por aí, e acontece que sem provas não vai acontecer, não vai suceder nada, o que põe em causa, a meu ver, a atuação da polícia. Segundo, por fim, tem que haver punições exemplares. Nestes casos tem que haver punições exemplares. Porque o desporto transformou-se realmente numa indústria e a partir daí as pessoas passaram a olhar para o desporto de uma forma ainda pior do que os antigos tifosi. E passou a ser quase um desporto de vida ou de morte, parece que é uma arena. Hoje ir a um jogo de futebol, por exemplo, isto era de futsal ainda por cima, é um jogo de futebol, começa a ser um risco. Não se pode levar os filhos, não se pode levar crianças, porque começa a ser um risco. E como disse o José Faustino bem, as claques já são encapsuladas como se fossem realmente gado, enjaulado, não é? Porque toda a gente reconhece no fundo que eles não são nada. Hoje o futebol está a perder, o caso Prestiani, já agora, não é? Que se está a dar a falar, que se passou há dias, vai ser uma lei Prestiani da UEFA, ou da UEFA, sim, e isto vai manchar o nome do Benfica durante anos, porque é por causa deste episódio. Vai ficar nos anais, e por causa do que foi contra o Real Madrid. Mas não foi julgado. Não foi. Mas acontece que a FIFA não precisa disso, porque é uma entidade privada que vai aplicar, tem um tribunal próprio e vai aplicar sanções, e sanções pesadíssimas. O que mostra a violência que o desporto atingiu. E isto contagia os adeptos, porque também se fez passar um bocado a imagem de que os atletas no do futebol são exemplos cívicos. E não são. São pessoas como as outras e até às vezes incapazes de aguentar a pressão. Dizem que este jogador que está aqui em causa, por exemplo, é uma pessoa que aguenta pouca pressão porque é novinho, tem 20 anos. Portanto, acontece que ele tem... Esse é tal Prestiano. O Real Madrid? O jogador português. O do Real Madrid já se queixou 25 vezes. Mas metade era mentira. Sim, mas o do Benfica não aguentou a pressão e com 20 anos, enfim, também não procedeu bem, de qualquer modo. Seja como for. Mas está aprovado. Mas agora pois não, mas a UEFA vai atuar mesmo sem estar aprovado. Agora, os ingleses, quando tiveram o fenómeno dos hooligans nos anos 80, resolveram a questão com penas pesadíssimas. Levavam, quando as equipas inglesas iam à Europa, iam polícias ingleses e passou a haver penas incríveis de proibição durante vários anos de frequentar jogos de futebol e pior, estavam fechados e penas de cadeia fortíssimas. Quero terminar dizendo só isto. Em Inglaterra, por exemplo, há uma norma que diz o seguinte: uma pessoa vai se manifestar e a polícia põe uma barreira. A pessoa pode aproximar-se a 30 centímetros da cara do polícia e chamar-lhe os nomes todos do mundo e a polícia não reage. Toca na polícia, apanha imediatamente uma pena unitária de 4 anos de prisão.
e naquele dia é julgado e naquele dia entra na prisão. Não há recurso. E isto é por causa da questão dos hooligans. Foi tudo provocado por causa da questão dos hooligans. Porquê? Porque precisamente, num dado momento, o fenómeno é incontrolável. E isto só passa, a questão é esta, eu acho um insulto à cultura, ao atletismo, ao futebol, a tudo o que for, um insulto, portanto, à juventude inclusivamente, isto é feito por jovens na maioria, que os clubes deixem que haja claques que fazem apologia da violência. Isto tem que levar punições severas e tem que ser muito severas. Hoje, infelizmente, estou convencido que vai acontecer uma coisa dramática, que o Tribunal não vai aplicar medidas de coação nenhumas especiais, não vai haver prisões preventivas. No caso, eu duvido, vai haver leite e bolachas, sim. Vai haver leite e bolachas. Mas por exemplo, recordo o caso da invasão do centro de estágio de Alcochete, em que foram acusados de terrorismo e ficaram detidos. Sim, foram penas pesadíssimas, até preventivamente, casos muito duros. E foi terrorismo. Mas foram identificados. E o problema que se põe aqui é, se forem identificados, o Tribunal pode fazê-lo. Mas eu ouvi uma notícia a dizer que o Tribunal estava com muitas dificuldades porque os indícios de prova eram escassos. Ora, as autoridades têm que apresentar. Claro, 124 é muito. Mas isto mostra uma coisa. Se foram utilizadas já armas brancas, então a gente sabe que uma faca a partir de X centímetros pode matar mais facilmente que um tiro de pistola. E é muito mais eficaz. E por isso é que as armas brancas são todas utilizadas. Ou há uma repressão a esse nível, que tem que ser muito séria e tem que haver casos exemplares. Tem que haver umas punições exemplares. E foi assim que o hooliganismo acabou no Reino Unido. E temos de chegar ao final do programa desta semana, desta revista da semana, com o encontro marcado consigo para de hoje, 8 dias, novamente aqui na DNFM, sempre nos 94.1, dnfm.com e no canal do YouTube. Boa tarde.